Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. E eu fico muito contente, porque com certeza você deve concordar comigo que ter momentos como esse de estudo da palavra não tem sido algo fácil. Mas pelo poder do Espírito Santo agindo em nós e por meio de nós, é que nós nos reunimos para mais uma vez ter esse momento com Deus, esse momento de estudo. Tá certo? Antes da gente conhecer qual será o tema do nosso estudo de hoje, eu quero convidar você, né? Primeiro, a gente buscar a presença de Deus em oração. E aí, devidamente preparados espiritualmente, a gente vai conhecer qual será a bênção que o nosso Deus separou para cada um de nós. Então vamos orar agora? Senhor Deus, estás nos céus, nosso coração se alegra mais uma vez, porque não apenas testemunhamos a tua misericórdia em nos conduzir para momentos como esse, mas enxergamos o teu poder em nos reunir, em nos conduzir para perto de ti. Sabemos que se fôssemos deixados pela nossa própria vontade, com certeza nós não iríamos buscar a ti, porque a natureza que reside em nós, ela se afasta de ti, ela foge de ti, ela tem medo de ti. Mas graças à presença do teu Espírito em cada um de nós, é que nós fomos conduzidos, fomos convencidos a te buscar, a te amar, a te desejar, de certo modo, a querer te conhecer mais e mais todos os dias. Por meio desse estudo, a gente possa dar passos e passos para perto de ti. São todas essas bênçãos que nós te pedimos e somos gratos, e nós falamos isso unicamente pelo nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos para o estudo de terça-feira. O tema do estudo é a lei em nosso coração. E aí, você é das pessoas que guardam a lei de Deus? Ou parte da lei de Deus? Ou nada da lei de Deus? Tomara que não seja dessa última opção, né? Vamos ver aqui como é que a lei do nosso Deus pode estar em nosso coração e o que significa estar em nosso coração. Bom, como sempre, eu separei aqui alguns pontos que servirão como tópicos, né, para a gente conversar um pouquinho. E também tem alguns contextos bíblicos aqui para nós lermos. Vamos para o primeiro tópico, que eu separei e diz assim, ó. O remanescente reunido em Sião tinha escrito na testa o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Olha que coisa interessante, né? Provavelmente você já me ouviu falar isso aqui no canal, mas eu vou repetir. Quando a Bíblia se refere ao nome, não é apenas uma maneira, uma forma de identificar uma pessoa, mas o nome, de acordo com o costume bíblico, né? De acordo com a forma como a Bíblia apresenta, ela simboliza, ela representa o caráter. E quando o texto de Apocalipse 14, verso 1 fala que nós, os remanescentes ali, nos últimos momentos da história desse mundo, vamos estar ali no Monte Sião, como foi o estudo de ontem, né, junto com o Cordeiro. Ali descreve algo bastante peculiar que esses remanescentes terão. A Bíblia diz que eles terão o nome de Deus e o nome do Cordeiro escritos em sua testa. Em outras palavras, o que o texto apocalíptico está querendo dizer não é que eu e você vamos ter uma tatuagem do nome de Deus na testa, mas que a gente vai ter o caráter de Deus em nós, na nossa mente, no nosso coração. Ou seja, esses remanescentes, eles refletirão, eles viverão baseados no caráter de Deus. Em outras palavras, terão a imagem de Deus refletidas em si, assim como era no princípio ali no Éden. Tá certo? Vamos avançar? Quero convidar você a ler aqui os contextos bíblicos. O primeiro será no livro de Êxodo. Êxodo 33, verso 18 ao 23. 6 versinhos, né? Diz assim, ó. Então disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia,
e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Olha que texto emblemático, né? Moisés querendo ali, quem sabe, tornar mais íntimo ainda o relacionamento que ele tinha com Deus, ele fez um pedido bastante inusitado. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Moisés não quer ver o esplendor de Deus. Moisés estava pedindo para ver Deus. E é por isso que Deus responde dizendo para ele, dizendo: Olha, ninguém pode permanecer vivo se contemplar a minha face, se me ver. Né? E isso demonstra o quão puro, o quão santo é o nosso Deus e o seu caráter. Vamos para o próximo texto. Êxodo 34, verso do 1 ao 7. Diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés: Talhe duas tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E seja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. E lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou duas tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai. Logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o seu pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta geração. Aqui nós vemos mais uma vez, né, Deus se revelando ali por meio da nuvem que baixou sobre o monte onde Moisés estava. E Deus, no momento em que ele está ali, redigindo novamente, reescrevendo as leis nas tábuas de pedra, ele fala algumas palavras que descrevem o tipo de Deus que ele é, ou seja, ele descreve e transcreve ali nas tábuas o seu caráter. E aí nós vamos ler agora o Salmo 119, verso 55. Exatamente isso, né, que a gente está estudando durante a semana. A maneira como Deus se utilizou do livro de Salmos para aplicar as suas verdades ali no livro de Apocalipse. Então diz assim, ó, 119, verso 55. De noite, lembro-me do teu nome, Senhor. Vou obedecer à tua lei. Uma forma de se lembrar de Deus, de resguardar a memória e, de fato, a soberania, a importância que o nome de Deus deve ter na minha e na sua vida, é exatamente fazendo o que o salmista disse, obedecendo à lei de Deus. Quando eu e você guardamos, observamos e agimos em obediência à lei do Senhor, nós não apenas estamos enaltecendo o nome de Deus, que revela o seu caráter, mas nós estamos demonstrando, vamos dizer assim, não somente a glória, né? Mas a importância e relevância que Deus tem para nós, porque nós estamos vivendo aquilo que revela o caráter de Deus. Em outras palavras, é como se a gente estivesse buscando ser como Deus, ter uma parte de Deus dentro da nossa vida por meio das nossas ações e, de fato, por meio daquilo que a gente tem feito ao observar a lei do Senhor. E, por último, o último texto que foi mencionado aqui está em Êxodo 34, verso 5,
que diz: Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, que é o Senhor. Com base nesses textos que a gente leu, eu separei aqui alguns pontos bastante interessantes que diz o seguinte: muitos definem a glória de Deus como uma luz brilhante e inacessível, o que sem dúvida é verdade. De fato, a glória de Deus ela era revelada por uma luz muito brilhante. Porém, essa glória de Deus, por meio dessa luz, não apenas traz à tona esse entendimento, mas também revela a pureza e a santidade do caráter de Deus. A glória de Deus é revelada também por meio do seu caráter. O outro ponto que eu destaquei diz assim: o nome do Criador, escrito na testa do remanescente, não se trata de letras escritas no corpo, como eu mencionei agora há pouco sobre a questão da tatuagem, né? A gente não pode interpretar o livro de Apocalipse de maneira literal. A gente tem que entender o simbolismo presente ali no contexto da narrativa do livro de Apocalipse. E esse nome escrito sobre o remanescente, na testa do remanescente, ele revela exatamente isso, né? Que o povo remanescente, o povo que vai estar junto com o Cordeiro, o povo que será salvo, será o povo que guarda a lei do Senhor, o povo que obedece à lei do Senhor. Então, aquela história que talvez você já tenha ouvido por aí, que Cristo cumpriu a lei na cruz, que a lei era para o Antigo Testamento, que a lei era para os judeus, não cai nessa não. Porque a Bíblia é muito clara no estudo de hoje ao afirmar que aqueles que vão se salvar são exatamente aqueles que tomaram para si a vivência de obediência à lei de Deus. Porque quando eu e você observamos e obedecemos à lei de Deus, é como se a gente estivesse trazendo para si o caráter de Deus. É como se a gente estivesse querendo, por meio do nosso esforço, né, da bondade e vamos dizer assim, da permanência do Espírito Santo em nós, trazendo uma parte de Deus para a nossa vida. E isso, vamos dizer assim, é algo lindo que eu e você podemos ofertar ao nosso Deus. Porque é a nossa forma de demonstrar a aceitação de Deus na nossa vida. É quando a gente demonstra em atitudes práticas, em ações, a nossa obediência a Ele. E é dessa forma que a gente revela o caráter de Deus. E aí, avançando, eu separei aqui mais 3 pontos. Diz assim, Deus se descreveu a Moisés quando entregou ao seu servo uma segunda cópia dos 10 mandamentos, que é uma transcrição de seu caráter. Deus revela o seu caráter por meio de sua glória. E aí, Deus também transcreve. Quem viu a glória de Deus? Somente Moisés. A gente viu ali no contexto muito claro que Deus diz: olha, não suba ninguém com você. Nem os animais devem pastar ali no monte. Só você suba. Só Moisés viu a glória de Deus ali por meio da luz, da presença de Deus. Porém, Deus ele não restringe para apenas algumas pessoas a revelação do seu caráter. E uma maneira que Deus tornou isso, de certo modo, acessível, público, disponível para todas as pessoas, foi quando ele transcreveu o seu caráter nos 10 mandamentos. Davi, então os 10 mandamentos é o caráter de Deus? Sim, de uma forma resumida, de uma forma entendível a nós, de uma forma, vamos dizer assim, que a gente consiga lidar. Né? Porque Deus ele é como se ele tivesse diminuído, sintetizado, né? Simplificado, para que eu e você pudéssemos conhecer o caráter daquele que é infinito, eterno e perfeito. Quer conhecer a Deus? Conheça a sua lei, porque a lei demonstra quem ele é, como ele é. Tá certo? Vamos avançar. A profecia de Jeremias, citada em Hebreus, descreve essa experiência. Olha que interessante essa profecia de Jeremias ali, apresentada no livro de Hebreus, capítulo 10, versos 16 e 17. Diz assim, Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente.
Dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Quando eu e você refletimos o caráter de Deus, o Senhor não vê a iniquidade que reside em nós, mas ele é como se ele se enxergasse em nós. Está vendo o benefício de ter uma vida em obediência, de ter uma vida na busca incessante pela presença de Deus na vida? É maravilhoso, não é? Isso é, podemos dizer assim, altamente necessário para cada um de nós. Do contrário, os nossos pecados estariam diante de nós e Deus não poderia agir de forma diferente. Porque o Senhor, embora ame o pecador, ele odeia o pecado que reside no pecador. Tá certo? E como a gente viu aqui na profecia, um desejo que Deus tem para comigo e para com você é que dentro de cada um de nós esteja ali impresso, né, registrado a lei do Senhor. E é exatamente isso que o Espírito Santo tenta fazer todos os dias comigo e com você. A pergunta que nessa ocasião eu devo fazer para mim e a sua reflexão é: será que nós temos facilitado para o Espírito Santo cumprir essa profecia em cada um de nós? Ou será que o nosso coração tem sido como o coração de Faraó, resistente, como um coração de pedra, duro, não maleável, não permissível, a ser ali impresso, registrado, marcado com a lei de Deus, com o caráter de Deus? Que a gente possa facilitar, né, a vida do Espírito Santo. E por último, diz assim, ó: o nome de Deus é seu caráter, como a gente já viu hoje aqui, né? O nome revela o caráter, tanto que quando uma pessoa ela tem um caráter bonito, né? As pessoas falam que fulaninho tá com um bom nome, né? Na sociedade tem um bom nome, né? Ou seja, o nome ele é sinônimo de caráter, né? E isso dentro do nosso entendimento. Aplicando aqui no contexto, a gente vê isso de forma muito clara. O nome de Deus é seu caráter. A lei é uma transcrição de seu caráter. Os que estão no Monte Sião amam o Senhor. Esse amor se manifesta na obediência à lei. Bom, a gente conhece muito bem, porque a gente já leu e releu bastante, né, o verso 1 do capítulo 14 de Apocalipse. E lá fala que o Cordeiro, que está no Monte Sião, ou seja, na presença de Deus, como a gente viu no estudo do dia de ontem, ele não está sozinho. Ele está ali com uma turma, com um grupo de pessoas que simbolicamente é identificado como os 144 mil. E essa turma, eles têm ali, de certo modo, uma identidade. A identidade é informada como o nome de Deus e de Cristo marcado sobre a sua testa. E essa marcação nada mais é que a gente encontra ali no versículo 12 do capítulo 14, que é exatamente a descrição que é dada aos 144 mil. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Se você tem essas duas características, você guarda todos os mandamentos, porque não adianta guardar 1, 2, 3, 9, pois os apóstolos diziam de forma muito clara: se você tropeçar em um, é culpado de todos. Mas se você busca obedecer a todos os mandamentos, você se torna um desses remanescentes. E que a gente consiga prosseguir nessa jornada que conduz à vida eterna. Ou seja, se manter firme nesse propósito de obedecer, de viver o assim diz o Senhor. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Hoje falamos sobre o tema A Lei em Nosso Coração. E desde já, o Espírito de Deus possa, de fato, imprimir dentro de cada um de nós a sua lei. Não apenas num aspecto de conhecer a lei de Deus, mas, acima de tudo, viver a lei de Deus. Porque essa lei não é apenas algo que nos protege do mal e das ciladas de Satanás, mas é algo muito mais profundo que isso. A lei de Deus é o caráter de Deus. E ao eu e você viver essa realidade, é como se nós estivéssemos demonstrando que queremos também
ter o caráter de Deus dentro de cada um de nós. E isso é algo maravilhoso. Tá certo? Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal e que você possa voltar aqui amanhã para darmos continuidade ao nosso estudo. Até a próxima e tchau, tchau.